A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao canal Abner Jovem Cristão. Deus abençoe sua vida, família, casa e ministério. Hoje quero estar trazendo uma palavra que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, versículos de número 27 ao 28, que assim vão dizendo: E, depois disso, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Meus queridos irmãos e ouvintes, Jesus, depois de ter efetuado a cura na vida de um paralítico, que foi descido em uma cama até o lugar onde Jesus estava, saiu e viu um publicano cujo nome fora Levi, também denominado como Mateus, assentado na recebedoria, e disse para ele o seguir. E Levi, deixando tudo, levantou-se e seguiu a Jesus. A primeira lição que extraímos do texto sobre a vocação de Levi é justamente a atitude que ele tem de largar tudo, se levantar e seguir a Jesus. O ato de largar significa soltar ou deixar cair o que se tem preso ou seguro, deixar ou tornar livre, libertar. Ou seja, o ato de largar está diretamente interligado com a ideia de se libertar de algo, de determinada coisa, ideia ou condição. A expressão largar tudo exprime uma ação de se libertar de tudo. Mas podemos pensar, o que era o tudo de Levi? Levi fora um publicano que era justamente o cobrador de impostos no Império Romano. Na antiga Roma imperial, eram considerados publicanos os responsáveis pela arrecadação de taxas, tributos e impostos. Eles não eram bem vistos pelos judeus daquele tempo. Ao contrário de bem vistos, eram considerados pecadores. E em alguns casos poderiam até serem considerados como que ladrões. O cargo de um cobrador de impostos não era nada fácil de se exercer. Além do estigma que existia em relação a essa profissão, também havia os olhares e a forma com que a sociedade judaica daquele tempo lidava com essas pessoas. Mas certamente não era uma profissão que pagava mal. Provavelmente, a riqueza proporcionada por esta profissão dependia do grau de incumbência posta nas mãos daqueles homens. Levi, na ação de largar tudo para seguir a Jesus, certamente largou o que possuía e o que era, deixando toda a trajetória que fora construída até aquele presente momento para seguir a Jesus. Se não largarmos aquilo que nos associa à velha criatura, permaneceremos presos a ela. Se não lançarmos para trás os pensamentos, os objetos e tudo que nos prende ao passado, não iremos conseguir prosseguir nesta trajetória rumo ao futuro que Deus tem preparado para nós. Nós precisamos entender que existem ambientes e circunstâncias que não podemos mais nos permitirmos vivenciar, pois nos associam à imagem de um lugar que já não condiz com os princípios que decidimos adotar em nossas vidas. Levi soube entender o que muitos não entenderam, que o chamado de Jesus é muito além do que simplesmente um toque. Ele anseia construir conosco uma história, uma aliança que será fundamentada na renúncia. Depois de deixarmos tudo por amor a Jesus, nós precisamos nos levantar e seguirmos a Jesus, genuinamente e sinceramente, com sinceridade em nossa atitude. Levi fez um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos, e outros que estavam com eles à mesa. Meus irmãos e ouvintes, Levi, ou Mateus, soube usar as relações adquiridas em sua trajetória, até aquele presente momento ao seu favor. Fez um banquete em sua casa, onde ali estava uma multidão de publicanos. Talvez fossem homens que ele comumente conhecia nesta trajetória da profissão que ele já exercia há algum tempo. Eram homens que viviam na mesma condição que antes ele também vivia,
Levi sabia que assim como Jesus estava fazendo na vida dele, poderia fazer na vida de todos aqueles homens. Jesus não mediu esforços para levar a verdade àqueles que já eram rejeitados pela sociedade religiosa daquele tempo. Ainda que pudessem ter falhas, Jesus sabia que a condição pecaminosa não era para sempre. Eles, como Levi, em Jesus, tinham a oportunidade de mudarem suas vidas. Meus irmãos e ouvintes, os escribas e os fariseus murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando por que, em outras palavras, eles comiam e bebiam com publicanos e pecadores. E Jesus, respondendo, disse a eles que, em outras palavras, não necessitavam de médico os que estavam sãos, mas sim os que estavam enfermos. Jesus continua dizendo que ele não veio chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Jesus não faz acepção de pessoas, fariseus ou publicanos. Se reconhecessem que precisavam de ajuda, Jesus podia e queria mudar a vida deles. Tudo é uma questão de querer vivenciar aquilo que Jesus está proporcionando para a vida daquela pessoa, mudando aquela história e aquela trajetória em nome do Senhor Jesus. Levi trouxe a si uma multidão de publicanos. Certamente eu não sei o certo se ele possa ter feito o convite ou não, mas talvez ele possa ter feito um convite àqueles publicanos que ele já conhecia, reunindo eles em sua casa. Meus irmãos, era uma multidão de pessoas que estavam ali e estavam dispostas a ouvir a palavra que sairia da boca de Jesus. Levi, no ato de fazer um banquete em sua casa, estava nos ensinando uma grande lição, pois ali naquele lugar se reuniriam muitos publicanos que viviam assim como Levi também vivia antes. Em outras palavras, na mesma condição, da mesma maneira, do mesmo jeito. Levi não recusou aqueles que antes ele conhecia na condição pecaminosa, ao contrário, ele procurou levar a eles a verdade, o evangelho que liberta, o evangelho que transforma, o evangelho que purifica a vida daqueles que ouvem a palavra da lei, as palavras do livro da lei. O Senhor tem coisas grandiosas preparadas para as nossas vidas, mas nós precisamos ter a atitude de sabermos como devemos proceder, como devemos agir, como devemos avançar nesta trajetória com Deus. O que será decisivo em nossa vida será o nosso testemunho, pois estes publicanos talvez não iriam ir até a casa de Levi se não vissem a diferença que for efetuada na vida de Levi. Talvez isso era um fator crucial que fez com que estes publicanos tivessem interesse de ir até a casa de Levi e comerem e se assentarem à mesa junto de Jesus. Talvez eles viram a diferença na vida daquele discípulo de Jesus, que dantes, ainda na condição de publicano, decidiu largar tudo para seguir a Jesus. E isso é tão interessante que, se formos olhar para a nossa vida cotidiana, se formos olhar para a nossa vida rotineira, muitas das vezes o que mais influencia na vida de uma pessoa que está nos observando é o nosso testemunho. Nós podemos deliberar muitas palavras sobre o que Jesus fez, sobre o que Jesus ainda há de fazer, sobre o que Jesus tem feito, só que tudo isso será testificado em nosso testemunho. Nós não podemos chegar até uma pessoa e falar que Jesus liberta se nós não mostrarmos a libertação de Jesus na íntegra em nossas vidas. Não podemos dar mau testemunho para aqueles que estão ao nosso redor. A maior pregação que possa sair da sua vida não é propriamente a pregação que é utilizada nos lábios, mas a pregação que é utilizada nas atitudes. Ou seja, a maior pregação que possa sair das nossas vidas é na nossa atitude, é no nosso jeito de se portar, de agir, de pensar. As pessoas vão ver a diferença do Espírito Santo em nós, o brilho do Espírito Santo que está sobre as nossas vidas, mas nós precisamos querer escolher vivenciar isto da parte do Senhor, a mudança de atitude, uma nova vida, um novo jeito de pensar, de agir, de proceder, para herdarmos esta virtude
de andarmos em sinceridade, em retidão, em genuinidade para com a presença de Deus. Pois o que o mundo procura são pessoas verdadeiras, pessoas que andam em verdade naquilo que acreditam. E nós somos essas pessoas que precisamos andar em verdade, em sinceridade para com a presença de Deus. Pois o mundo verá a diferença em nossas vidas. Se você gostou desse vídeo e não é inscrito neste canal, eu te faço o seguinte convite, meu querido. Curta este vídeo, se inscreva neste canal, ative o sininho das notificações e compartilhe com mais alguma outra pessoa para que esta outra pessoa também seja abençoada por esta palavra. Deus possa nos abençoar grandiosa e poderosamente em nome do Senhor Jesus.